Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário agora com Eberaldo de Almeida Neto, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Tudo bem? Bem-vindo aqui no CNN Money e uma boa tarde para você, Eberaldo. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Como é que você enxerga esse cenário, então? A gente sabia que essa alta viria em algum momento diante desse cenário que a gente está acompanhando do petróleo mundialmente. Como é que você, então, recebe essa notícia anunciada pela Petrobras hoje, Eberaldo? A defasagem, conforme você falou, já estava muito grande, está ainda grande, mas nós estamos vivendo um momento muito volátil, né? Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, se vai recrudescer ou se vai recuar essa crise, né, gerada pela guerra no Irã. Então, a Petrobras, acho que ela tomou a medida correta, ela fez um aumento sem repercutir no consumidor final. Por quê? Porque esse aumento de 38 centavos no diesel A, que repercute em 32 centavos no diesel B, que é o diesel 85% de fóssil, 15% de biodiesel, é exatamente a retirada dos impostos federais. Então, você fica ali mais ou menos no equilíbrio. E ela recebe uma subvenção de 32 centavos por litro. Então, para a Petrobras, tem essa elevação de 38 centavos mais os 32 centavos da subvenção federal, o que daria aí em torno de 70 centavos a mais do que o preço que ela praticava. Para o consumidor final, fica elas por elas, né, já que foram retirados os impostos federais, né, e foi exatamente esse gap, né, essa lacuna que a Petrobras aproveitou para dar o aumento. Então, ela fez um aumento, foi basicamente um encontro de contas. Eberaldo, depois, enquanto a gente vai conversando, eu vou até pedir para o pessoal aqui, para a minha equipe, para a gente colocar no ar uma arte que a gente tem sobre o impacto do diesel e que a gente mostrou no comecinho do jornal, inclusive, especificamente com relação aos postos de combustíveis e o quanto que isso acaba impactando, porque para o consumidor é super importante. A gente tem essa notícia, então, de que o preço do diesel vai aumentar, então gera uma apreensão para o consumidor, naturalmente, né? Mas agora, com esse cálculo aí feito pelo governo anunciado ontem, fica elas por elas. Tem até um espaço ainda, né, Eberaldo? Como é que você enxerga isso? A gente vai mostrar agora, inclusive, na tela, para quem está acompanhando. Não sei se você consegue ver, Eberaldo, um pouco sobre esse cálculo também. No caso dos impostos federais, que representam em torno aí de 5,20% desse cálculo, quando ainda estava 6,15 por litro antes desse aumento. Então, exatamente. Essa aí era o preço antes do aumento. Vejamos ali que os impostos federais representam os 32 centavos, que foi exatamente essa lacuna que a Petrobras pegou. Quando o governo zerou esses impostos federais, a Petrobras ocupou esse espaço, né, no aumento dela, que representa os 38 centavos por litro de diesel A, que quando a gente pega 850 mililitros, que é o que o diesel A contribui num litro de diesel B, que é vendido nos postos, já que tem 150 mililitros de biodiesel, né, que aí é um outro componente comprado à parte e misturado nas distribuidoras, representa esses 32 centavos. Agora, um ponto importante, Muriel, esse é o fornecimento de diesel pela Petrobras, mas a Petrobras ela não supre 100% do mercado nacional de diesel. Esse mercado é suprido em torno de 30%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da demanda e da disponibilidade das refinarias da Petrobras, por importação. E na importação é preço de mercado. Então, assim, a gente tem que ver esse mix, como é que ele se dá em cada local do Brasil, né? Tem locais que são muito abastecidos pelas refinarias, principalmente aqueles locais próximos das distribuidoras, e tem locais distantes que muitas vezes a lógica é mais de importação e menos de suprimento interno, e aí você tem repercussões maiores nos preços. Perfeito. E, Eberaldo, nesse momento a Magda Chambriard está falando também e ela acabou de dizer que a MP do governo não ingesse nem altera a estratégia de formação de preços e que eles vão acompanhar o mercado internacional e novas medidas podem ser tomadas. Diante dessa defasagem, você enxerga que, sim, deve existir aumento do diesel, pelo menos aí nas próximas semanas ou talvez meses, diante do que está acontecendo, essa movimentação? O que a gente vê hoje, no mercado muito volátil, essa defasagem está mais de R$2 por litro. O que a Petrobras fez hoje foi 38 mais 32 da subvenção, em torno de 70 centavos por litro. É o que ela conseguiu auferir aí desse processo todo. Está distante? Está distante. Mas quanto tempo vai durar essa volatilidade? Então, essa é a questão. O preço de diesel vai ficar nesse patamar?
ou ele vai baixar. Então, eu acredito que a Petrobras, por prudência, ela vai esperar um pouco mais, ela tem condições de fazer isso, é uma empresa muito grande, né? Ela tem condições de se redear, de fazer outros mecanismos aí, a decisão é da empresa, e aguardar um pouco mais. E quando o preço baixar, e a gente sabe que commodity é cíclica, né? Um dia vai baixar, e ela pode tentar recuperar um pouquinho dessa perda que teve. Então, a questão aí, existe sempre esse trade-off, né? O que a gente espera é que esse problema se resolva o mais rapidamente possível e que essa situação do preço bem mais alto, dessa defasagem grande, isso deixe de acontecer daqui a algumas semanas ou alguns meses. Perfeito. Até queria entender um pouco sobre a percepção e esse movimento que a gente tem acompanhado por parte da Petrobras. Como é que você tem avaliado justamente esse movimento feito pela Petrobras e os recentes movimentos, inclusive, levando em consideração que existiram até alguns cortes, né, nos valores de gasolina, de diesel também nos últimos tempos? Sim, conforme a nota da Petrobras, ela mostra que o preço estava fixado, estava congelado há mais de 300 dias e que os movimentos anteriores tinham sido alguns movimentos de redução. Obviamente, frente a um cenário, porque a gente tem que considerar commodity, você tem um ciclo da commodity e a gente, como paga em reais, a gente tem a questão cambial também. A questão cambial já teve muito pior, né? Melhorou um pouco, tem melhorado um pouco recentemente, por motivos até alheios ao próprio Brasil, mas ela consegue, de fato, segurar um pouco mais. Agora, nessa situação de estresse, eu acho que não é prudente a Petrobras aumentar de imediato, porque, vejamos, se lá na frente a coisa cai, aí fica aquilo que aconteceu há alguns anos no Brasil, de subir e baixar o preço a cada semana. Isso provoca um estresse muito grande, principalmente naqueles caminhoneiros autônomos, que eles são contratados para um frete que muitas vezes demora 20 dias. Então, ele tem que fixar um preço hoje e abastecer ao longo desse tempo. E eles não têm mecanismo de hedge como uma grande empresa tem. Então, eles passam dificuldades. Então, essa questão de subir e ficar abaixando o preço de acordo com o mercado, com uma volatilidade muito grande, tem impactos sociais, impactos na cadeia produtiva muito grande. E por isso que a Petrobras, há alguns anos, ela tenta segurar um pouco mais e tenta, de fato, ler o mercado. Se, de fato, o patamar é o novo patamar, aí ela vai ter que reajustar o preço. Agora, Eberaldo, a gente vinha acompanhando as distribuidoras reclamando justamente com uma dificuldade de comprar diesel, justamente porque o mercado doméstico, o valor do doméstico estava realmente num cenário que estava muito abaixo do internacional. Com esse cenário agora de tentar fazer esse reajuste anunciado agora pela Petrobras especificamente, melhora um pouco esse cenário para as distribuidoras ou ainda é um caminho que precisa ser seguido ao longo aí dos próximos meses? Sim. Conforme eu falei, a defasagem estava mais de R$ 2 por litro. E agora, com 70 centavos, que a Petrobras conseguiu auferir disso aí, e essa redução de 38 centavos no litro de diesel eu acho que a defasagem ainda fica bastante grande, né? Então, a gente vai ver aí, talvez, movimentos da própria Petrobras tendo que importar diesel, não sei como aconteceu ano passado, mas algumas distribuidoras, principalmente as pequenas, eu acho muito difícil que elas tenham condições de importar por um preço maior sem repassar aqui dentro. Então, o que a gente tem visto aí nas bombas é algum repasse do preço exatamente por conta desse mix, né? As distribuidoras não conseguem, muitas vezes, suprir o mercado com 100% de diesel nacional comprado da Petrobras, porque a Petrobras, aqui o Brasil, não é autossuficiente em produção de diesel. Muito em conta de várias intervenções de preços que houve no passado, isso aí desincentiva maiores investimentos em refinarias, principalmente no setor privado. A gente não tem investimento de construção de refinaria no setor privado há muitas décadas no Brasil. Situação de privado que a gente tem a refinaria na Bahia, mas que foi um desinvestimento da Petrobras, que mesmo assim se sinaliza a recompra. Então, assim, isso é ruim, não ter essa diversidade no mercado e, de fato, respeito aos preços, né? Já que no Brasil os preços são livres. E aí o melhor controle desse preço, na minha visão, é a concorrência. Se a gente tivesse aqui no Brasil uma sobreoferta de combustível, talvez a gente tivesse menos variações para cima, como a gente vê hoje. Perfeito. E, Eberaldo, eu queria também já aproveitar e ouvir a sua percepção diante das falas da Magda Chambriard nesse momento que está falando. Ela fala o seguinte, que ela enxerga uma tendência de queda do preço do petróleo até o fim do ano e que eles não desejam repassar toda a volatilidade internacional
por nada. Como é que você enxerga esse cenário e essas falas da Magda nesse momento? Eu concordo 100% com a presidente Magda, porque a gente tem visto uma guerra, na minha visão, ela é muito assimétrica em termos de tecnologia, de posicionamento, de potência financeira por trás disso. E o país, no caso o Irã, onde se dá essa guerra, ele depende 100% do Estreito de Hormuz, do Golfo Pérsico, para a entrada, inclusive, de alimentos. Então, essa questão, eu acho que essa situação de instabilidade, né, de risco aumentado na passagem de navios pelo Estreito, acho que também prejudica o próprio Irã. Então, assim, eu não vejo como isso se sustentar por muito tempo. Eu acredito também que haja uma solução, né, se não em semanas, mas no máximo em poucos meses, né? E para isso eu acho que o papel da IEA, que é a associação ali de 32 países com os outros membros e tal, que de fato estabelecem regras para ter estoques de emergência, né, nesses países. Isso soma aí em torno de 1 bilhão, 200 milhões de barris de estoque de emergência. E mais metade disso, mais 600 milhões de barris, de estoque privado que os estados nacionais regulam para as companhias terem. A gente está falando aí de 1 bilhão e 800 milhões de barris que, vis-à-vis o que passa pelo Golfo, que em torno passa pelo Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, que é em torno de 20 milhões por dia, daria, grosso modo, 90 dias de consumo de suprimento, né, em substituição a esse. Mas, na verdade, parte desses 20 milhões consegue ser desviados por dutos. Então, o líquido que tem que passar obrigatoriamente por navio, que não tem outra alternativa, em torno de 14, isso aí sobe para em torno de 125 dias, onde o estoque de emergência, mais o estoque privado nesses países membros da IEA, conseguiria segurar. Óbvio que não pode se contar com uma solução nesse tempo. Então, mas de imediato se fala em colocar 400 milhões de barris desse estoque emergencial à disposição no mercado. Isso dá uma segurada aí nessa elevação repentina que a gente tem visto nos preços do petróleo. E lembrando que na guerra da Ucrânia foram disponibilizados ao longo do tempo desse estoque em torno de 182 milhões de barris. Então está se falando em uma coisa mais do dobro do que foi disponibilizado na guerra da Ucrânia. Então a minha visão é que isso se resolva, se não em semanas, né, em poucas semanas, mas em alguns meses. É óbvio que é uma torcida também, né? Claro, sem dúvida. E aí, tô de olho enquanto você fala também nas falas da Magda, e eu trago mais algumas importantes. Gostaria muito de saber a sua opinião, Eberaldo, diante da sua experiência. Magda também está falando o seguinte, que está elogiando a presteza do governo de atenuar os preços sem engessar a política da Petrobras, a política de preços da Petrobras. Gostaria de saber a sua avaliação diante dessa fala. A Magda que deixou claro que é uma medida que não é endereçada à Petrobras especificamente, mas sim a todos os agentes econômicos do diesel. E ela deixa muito claro que não houve interferência na política de preços da Petrobras. Você concorda com essa fala? Isso aí, a presidente tem mais condições de falar do que eu. O que eu vejo que intervenção em preços, como houve no passado, é sempre ruim. E esse custo cai no colo da sociedade sempre. Porque o próprio mercado tem alavancas, né? Você tem que economizar quando o preço está mais alto. Então, se você mantém o preço artificialmente, você não induz a essa maior eficiência ou a essa economia que seria feito caso o preço subisse. Então, tem algumas questões que eu acho que essa manutenção de preço numa situação de crise, para uma sociedade que não é rica como a brasileira, é complicado, é controverso e dá para discutir. Um ponto que eu acho que é uma evolução é que não houve, como no passado, uma intervenção direta do governo no Conselho de Administração da Petrobras, impedindo que ela reajustasse preço. Então, isso a gente viu há 10 anos, há um pouco mais de 10 anos atrás, onde houve essa intervenção e a Petrobras amargou um prejuízo superior a 40 bilhões de dólares e que prejudicou muito a situação da empresa na época. Então, eu acho assim, é uma evolução essa não intervenção e o entendimento do governo que a Petrobras pode praticar e deve praticar, já que a Constituição assim permite, os preços de acordo com o mercado. Acho que preço de mercado, no final das contas, é sempre mais barato para a sociedade do que subsídios que acabam um pouquinho deturpando essas alavancas todas de mercado e gerando problemas, às vezes, maiores do que o original.
Beraldo, e para a gente encerrar, você enxerga em algum momento a Petrobras fazendo um movimento de aumento também da gasolina? Eu acredito, assim, nesse diapasão, né, ela fez no diesel, que é um pouco mais complicado, já que esse diesel, 75% do consumo dele é em transportes, né? E transporte, ele está falando de transporte de alimentos, de bens de uma maneira geral, que atinge a todas as classes, né? A gasolina, ela é mais restrita às classes, classe média, classe alta, a classe baixa, ela anda mais de transporte urbano. Então, não estou dizendo que não ande, que não tenha um carro e tal, está longe de mim dizer isso, mas afeta menos. Então, a questão da gasolina, eu acho que é pior ainda se manter um preço artificial, né? Então, na gasolina, eu vejo que havendo esse patamar no mercado internacional maior, eu acredito que a Petrobras subiria os preços para poder se alinhar com preços internacionais e diminuir essa defasagem. Apesar de ter um problema não, uma questão na gasolina em que a gente consegue suprir quase que 100% do mercado. Então, a parcela de importação, às vezes ela bate no máximo 10%, reduz um pouquinho, a depender da demanda, coisa que no diesel não acontece, já que a dependência da importação é em torno de 30%. Beraldo de Almeida Neto, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, obrigada mais uma vez pela disponibilidade e volte mais vezes, viu, por conversar com a gente aqui. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada, uma boa tarde, bom fim de semana.